Muito bem, o Instagram hoje está rápido. Ai, boa noite. Oi, gente, legal quem teve ontem. Legal. E quem teve o dia inteiro, que viu durante o dia, que viu o vídeo. É uma história linda, né? É muito reflexiva, né? Então, volto a repetir, é da República de Platão. A República de Platão, 300 anos, mais de 300 anos antes de Cristo. E o mito da caverna é um capítulozinho. E, se não me engano, capítulo 7. Isso mesmo, é o capítulo 7 de A República. Tá? Então, quem quiser ler, só que não é nas reflexões que a gente está dando aqui. Ele é direto, conta a história ali, né? E vai direto. E aí fica por conta da gente. E 2.300 anos de livro vivo, atual e do futuro. É um livro para o futuro. Que hoje nós vamos ver porque ele é um livro do futuro. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vamos começar a relaxar, a nos tranquilizarmos, deixar os neurônios tranquilos, né? Quando vocês forem ouvir à tarde, coisa e tal, estejam tranquilos, momentos relaxantes de manhã, né? Mesmo no final da tarde, todo mundo tranquilo, para a gente poder pensar melhor, né? Conceituar melhor, dar conteúdos melhores, alcançar o máximo que nossos neurônios possam. Então, com a tranquilidade, nossos neurônios se integram mais. Então ele dá essa amplitude, né? É muito bom. E fico muito feliz e muito agradecido, e muita honra às pessoas que não estão aqui ao vivo, que continuam vendo, e principalmente eu acho que as pessoas que viram ao vivo entram mais no fim, retomam, porque quem que vai querer ver histórias, né, pela metade? A não ser as pessoas que têm consciência e tal, mas não vê a forma que a gente quer refletir, né, que eu quero passar a reflexão para vocês refletirem mais e mais, né? Então, legal, acho muito legal. E todo mundo, vamos pensar, gente, nós estamos num país hoje, agora, para refletir muito e ver que os nossos votos não são brincadeira, né? Tudo que a gente precisa de um país não é brincadeira, não podemos entrar em conversinhas, né, de caverna, né, lá das cavernas. Não temos que identificar essas sombras que ficam fazendo, né, nos escravizando, nos oprimindo, fazendo a gente pagar boleto atrás do outro, pagar as coisas para eles, e eles não darem nada em troca, né? São pessoas que tiram as coisas da gente, não nada em troca, nem satisfação dão, querem nem saber, né? Vamos parar com isso, vamos prestar atenção nisso, vamos deixar, né, as coisas ficarem bem mais fluídas. Hoje nós vamos ver isso, hoje vai ser legal, vai ser muito bom, né? Legal, muito bom, né? E vamos nós, vamos tranquilidade. Tá faltando ainda alguns minutinhos. E tenho essa paciência para refletir, né? Tenho relaxamentos para refletir. E tá lá, agora eu tô no canal YouTube, né? Deixa eu aproveitar e vender meu peixe aqui, né? Tô no canal YouTube com mais de 280 vídeos,
temas os mais variados possíveis, muita filosofia, Bíblia, história, política, muita política, mas tudo dentro de termos filosóficos, tudo dentro de termos que a gente sabe por que tudo está acontecendo hoje. Não é por que está acontecendo, tá? Porque tem todo um parâmetro histórico que nos faz o hoje, né? Isso é muito importante, né? Quando não há uma compreensão de alguma coisa, tentem buscar quem já pensou isso, quem já falou isso, onde que já aconteceu isso. É muito interessante, é muito bom. Então, o refletir exige paciência, tranquilidade, relaxamento e emoção. Deixar que a emoção, que de repente faz assim, como você vai falando um discurso, vai lendo uma coisa, de repente tem uma coisa que aumenta a emoção da gente, né? E não só para o bem, aumenta também da raiva. De repente você está lendo uma coisa gostosa, de repente, pum, dá um contexto, uma coisa ali que dá raiva. E sempre em busca de conteúdo, de nos enchermos de conteúdo, porque não dá para viver só com 3 neurônios. Não dá, gente. Não vai a lugar nenhum. Vai haver consequências na frente, esses 3 neurônios. Por mais que tentam fazer o sombreado, as coisas ficarem belas, não vai conseguir, né? Vai se atropelar. Cuidado com quem vocês fazem os pedidos, né? Se é para o Deus do centro do universo, ou se são para espíritos, né? Que não tem condições nenhuma de estar sabe, se achando que é direções do mundo, né? Que rituais nos levam a direções. Não, façam vocês a direção de vocês. Tenham vocês os conceitos e os conteúdos para vocês ligarem nisso e se conduzirem, tá? É muito importante, é muito legal, e a gente fica muito feliz da participação de todos, muito honrado mesmo, né? Um professor que se sente, né, à disposição de se doar, de se dar os seus conhecimentos. É muito raro, viu, gente? Não é fácil, não, é muito raro, né? Então é legal estar sempre muito bem direcionado. Muito legal. É isso aí. Temos que estar completamente dentro de situações, né? Tá faltando uns minutinhos só. Respirem fundo. Tá bom, Edino, agora, né? Já eu atendo. E aí a gente fica emocionado. Todos ficam emocionados. Vamos começando. Já está dando aí a hora. Legal. Então vamos começar? Vamos começar? Então nós vamos agora então para a segunda parte do mito da caverna de Platão, né? Vamos fazer um resuminho hoje, né, do que vai acontecer. Para a gente poder, começou o blum 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 de novo, eu vou aprender como desligar, tá, gente? Para não ficar esse blum 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 aí no meio da aula da gente. Então vamos fazer um resuminho de ontem, né, do mito da caverna de Platão, e nós vimos então o que é uma sociedade que vive dentro de uma caverna. E falei muito que vocês têm que fazer essa analogia de dar um quântico, que não é estar lá dentro da caverna, propriamente dita, com o corpo lá dentro da caverna. É a nossa mente. Oi, já começamos aqui. Estou começando um resumo aqui. Valeu. Não é propriamente dito estar dentro da caverna, mas essa caverna existe na nossa mente. Essa caverna existe
né, nos nossos travesseiros. Essa caverna existe na nossa convivência. Essa caverna é a que nos dá medo, aqui o nosso medo interior, os nossos medos tolos, porque é preciso dar de topa com as verdades. É preciso estar com as verdades. E acompanhar não vai ter jeito, lapidar verdades. E sair das cavernas. A humanidade, cada um tem sua caverna, né? Cada ser humano que nasce tem a sua caverna interior. Mas a gente tem um eu que nos acompanha e etc. Então, hoje nós vamos ver ontem nós terminamos, então, que eu expliquei muito bem o que era o estar dentro dessa caverna. Concluímos que é o inferno, é o próprio inferno, que Platão põe a coisa para debaixo da terra, onde vivem os demoníacos, né? Onde vivem os opressores, onde vivem os enganadores, onde vivem os cínicos. Tem de tudo. E a maioria escravizada, acorrentada, né? Achando que está fazendo vantajão. Todos estão fazendo vantagens para eles. Quem faz vantagens para a gente é a gente, né? E aí, de repente, um lá começa a observar que a coisa não era só a luz da fogueira, as sombras no telão da fogueira, que não era só, né, uma minoria opressora, um bando de idiotizados, né, fazendo sombras a pedido né, desses poucos opressores, para os escravos, para os escravizados ficarem todos calmos e receber, né, os seus mantimentos, todos trabalhando, coisa e tal, e recebendo as suas... Aí teve um cara, aí vamos voltar à beleza dos termos de Platão, a beleza do conto dele, é um conto, né, esse momento do meio da caverna, que de repente um lá começa, mas peraí, isso não funciona bem assim, começa a ver pela caverna e vê aquela luzinha. Uma luzinha entrando para a caverna. E ele então, sem fazer muito, né, escândalo, nada, começa a ver que ninguém está olhando para ele, coisa e tal, ele começa a sair e ir em busca dessa luz. Ele vai começando a seguir essa luzinha, até que ele chega na saída da caverna, né? Que ele vê e sai. Aí foi, eu brinquei ontem. Lógico que quando ele saiu dessa escuridão, dessa luz só de fogueira, ele deve ter ficado meia hora com os olhos fechados até, né, a retina dele, a pupila dele se acostumar com a claridade do sol, a claridade da verdade. Ele vai experimentar uma verdade, né? Hoje, Aguatirica, hoje eu li que eu sei, viu? Aí, então ele sai dessa caverna e vê, e se acostuma totalmente, né? Aí ele começa a ver o planeta. O planeta com esse ser regente, essa claridade regente, e não mais fogueiras e sombras dentro da caverna. E ele então, lógico, assustadoramente ficou olhando, né, e deu seus 360 graus em volta dele. E ele viu o mundo propriamente dito. Ele viu as verdades propriamente dito. Ele viu os sistemas que as pessoas viviam na claridade e na liberdade. E ele então começa a aprender, né? Ele começa calmamente a rodear aquilo e ver como que funcionava toda aquela circunstância na claridade. Aquelas pessoas sorrindo, aquelas pessoas sem amarras, aquelas pessoas sem correntes. Ele vai ficando absorto, vai ficando
maravilhado com aquilo. E ele então começa a conhecer sistemas de vida, sistemas que temos para viver, sistemas que a nossa mente, o nosso quântico, tem condições de estar vivendo, né? E ele vê, de princípio, os agricultores produzindo seus próprios alimentos, nada sendo dado para eles, mas eles produzindo, né? Vê cidade, as pessoas em trabalho, né, em circunstâncias, só que na época, né, temos que ir lá para a Grécia há 300 anos, mas todo aquele já funcionamento das cidades gregas, né, do planeta, e Grécia na época era o centro do mundo. Então ali era o Nova York de hoje, Atenas, Esparta. Esparta era um mundo militar da Grécia, né? Porque aí vem até aquela que temos no esporte, o cara que correu de Esparta até Atenas para avisar o rei o que estava acontecendo, né? Que saiu a maratona, essa coisa lá do cara que corre tantos, 40 e tantos quilômetros e parará, né? Que temos aqui no Brasil, no final do ano, por exemplo, dentro da cidade de São Paulo. Foi origem grega esse esporte, nessa atividade esportiva da maratona. Então, foi um soldado que veio correndo, falou o que tinha que falar para o rei e caiu duro. Pum! O coração não aguentou e morreu. 40 e tantos quilômetros ele correu. E na pressa, né, do que ia acontecer, então tinha Espartaco, tinha Cirene, que era também uma cidade grega, que é também. Então já tinham cidades, né, muito desenvolvidas, e ele começa a ver essa relação humana das cidades, essa relação das pessoas dentro da cidade, troca de eu produzo, eu troco, eu vendo. Então viu comércio, viu escolas, aprendizados, né? E deve ter visto Sócrates no meio da praça dando as suas aulas, né? Já que era Platão que estava ali. Aí, tudo é o imaginário da gente. Mas esse cara estava vendo tudo isso. Ele passa a ver tudo isso. Ele nunca tinha visto. Ele estava dentro daquela caverna escura, escravizado. E um bando de idiotizados falando as bobagens para eles. Aí nós vamos então começar a classificar os tipos de sistema. O escravismo era dentro daquela... Então, olha para vocês verem, escravismo, eu vi falando, cuidado com os ismos. Ismos é coisa fechada. Tudo que é ismo é fechado. Aí ele começa a denotar e a decodificar mesmo no cérebro esse sistema de vida, na claridade, na troca, na liberdade, no ir e vir, né? Tinha realmente, né, era um império opressor, aquela coisa toda, mas as pessoas iam e vinham, tinha escravos também. Ele vê tudo isso, mas ele vê uma palavra, ele aprende uma palavra que não tem ismo, que é democracia, que foram os gregos que se surpreendem e dão esse termo, democracia. E democracia é igual a liberdade. Democracia é a relação humana dentro de códigos de lei, de organizações sociais, dentro de todo o aparato, mas da liberdade. A democracia defende a liberdade. E democracia é uma palavra que não tem ismo, por exemplo. Então, ela está sempre aberta. E na história da humanidade, da Grécia em diante, houve todos os ismos da vida. Imperialismos, absolutismos, colonialismos, comunismos, que sempre teve, o comunismo sempre teve. Por isso que Platão faz esse mundo dentro da caverna, que era o comunismo,
né? É o próprio sistema comunismo e todo o funcionamento das pessoas ali dentro. E ele então aprende essa palavra democracia, que é igual a liberdade. E durante a humanidade e até hoje, e hoje o Brasil está experimentando isso, hoje, agora, nós estamos vendo a democracia se surpreendendo e tendo que pegar as garras de novo, né? Porque relaxamos e deixamos um comunismo, deixamos que nós não votamos, nós mal sabíamos quem era e de onde veio, e hoje está metendo a canetada, falando que é do jeito dele. Então está lá o Congresso agora, com um deputado lá dentro, né? Não sai daqui, eu não fiz nada, o que eu falei está dentro da democracia, o que eu falei está dentro da liberdade de expressão. Então foi outra coisa que o cara também viu, a liberdade de expressão, que até então dentro da caverna era a sombra que ditava, as sombras, né? Os ordinários, né? Que não era nem poder e nem escravo, ficava de ordinário dos outros, né? Achando que estava fazendo o maior favor para essa turma de cá. Ele vê então isso, né? Então ele vai aprendendo, ele vai dando todo um conhecimento, ele vai adquirindo esse conhecimento. Imagina o tanto que ele ficou absorto. É a mesma coisa hoje, só que ele tinha esse raciocínio da caverna, esse raciocínio de política, né? Fechada a política ismo dentro da caverna. Então ele podia conceituar melhor. Eu queria dar um exemplo, de um índio que acabou de sair da selva e botar no meio da cidade. O índio não tinha esse conhecimento. Aliás, o índio tem muito mais liberdade a nos passar, a nos ensinar, do que nós mesmos das cidades, né? Os índios, ao ver-nos numa cidade, acham um índio, né? Primeiro um susto enorme, e ele então tem um susto ao contrário, por exemplo, de um índio que chega da cidade. Né? Ele tem aqui, ele decodifica, né? Decodificar é raciocina, ele dá conceito, ele dá compreensão, ele põe conteúdo naquilo que ele sempre aprendeu de sistema. E ele começa então a ver que essa democracia e essa liberdade de expressão, principalmente, ele fica maravilhado. Eu não preciso de sombra, eu não preciso engolir idiotice dos outros, eu não preciso engolir estupidez, achar que pode mudar a vida de uma hora para outra, sabe? E ninguém notar, sabe? Ele começa a ver tudo isso, esse brilho, ele começa a ver um Deus, principalmente, né? As pessoas, deuses pela rua, rituais pelas, né, templos a favor de deuses, e todo mundo lançando para o céu, se lançando para o céu, algo a mais no céu. Coisa que na caverna, o comunismo, a primeira coisa que ele faz é matar Deus, e as pessoas continuam na sua cara de pau, matando Deus. É o que está acontecendo no Congresso, é o que aconteceu com os governadores e prefeitos. Mataram Deus na cara de todo mundo e fazem sombras, né, com suas... Porque eles têm raciocínio de que existe um mundo religioso e querem fazer sombra com Deus morto dentro deles, com Deus, né, com os piores espíritos que eles rogam dentro deles, e querem fazer sombras. Mas aí notam que ninguém aceita essas sombras. Não vem que não tem. Não adianta vir falar de Deus, de santos e de forças superiores, iluminadas, sendo que você está numa escuridão, você provou a sua escuridão para todos. Todos viram o seu comportamento escuro, o seu comportamento idiotizado, né?
Ele então vai vendo tudo isso. Isso tem um nome, democracia, que não tem ismo, que tem liberdade, que tem livre ação, que ninguém é obrigado a casar. Não existe. Né? Por exemplo, tem o freudianismo. Tem que casar. Casou 6 que tem que casar, casou 6. Não obriga os outros, não. Que existe uma democracia, uma liberdade de expressão, de ser, de estar. Ele vai aprendendo tudo isso e continua andando e vendo pelos campos como que as pessoas cantam e encantam, rituais de colheitas, agradecimentos pela colheita, agradecimento por tudo que acontece, né? Filhos já sendo educados dentro de uma liberdade, de uma coerência maravilhosa. É o que nós estamos pedindo hoje, é o que o brasileiro está pedindo hoje. Achamos um líder que é assim mesmo. Temos o quadrado da Constituição, mas é um quadrado democrático. O direito de ir e vir. Você pode ir e vir do jeito que quiser. Mas, se para isso você precisa roubar os outros, parou. Tem democracia para você não. Porque a liberdade é o respeito ao próximo. A liberdade é o caráter que se mostra ao próximo. Aí a gente pode ir lá no Cristo, né? Que 300 anos depois disso, o Cristo deixa muito claro: amai ao próximo como a ti mesmo. Então a minha liberdade, as minhas ações começam no respeito a mim e ao próximo. Compreender o próximo. E o cara está nessa luz e aprendendo. E o que é isso? É outro nome. E como que é uma sociedade? Qual o sistema que uma sociedade tem essa plenitude democrática? É um sistema que não tem ismo também. Olha que coisa interessante. Se democracia não tem ismo fechado, né? Puritanismo, que é radical, né? Tudo isso, né? Mas existe um sistema de organização que já acontecia em vários clãs, várias aldeias dentro daquele Oriente Médio, na época não era o Oriente Médio, era a Mesopotâmia. Mesopotâmia, meio, Potâmia, rios. Entre rios surgiu a Mesopotâmia, a Canaã, que Deus, a prometida terra, né? Então, dentro daquela Mesopotâmia, nas várias cidades, né, perto da Mesopotâmia, dentro ali, já tinham clãs, já tinham aldeias que viviam uma situação em busca dessa liberdade, dessa democracia, e que já tinha um nome, e que é o nome da nossa Constituição, que é o que nos representa hoje, que quando saímos do império, do imperialismo, nós imediatamente caímos na república. Aí, ó, não tem ismo. República. Na época, os republicanos, e nós somos. Eu sou um republicano. Eu sou um republicano. Eu quero democracia. Eu quero liberdade de ir e vir. Eu quero liberdade da minha fala. Mas com ética. Com moral. Porque essa liberdade leviana que destrói lares, essa liberdade, sabe, supostamente, que a juventude hoje
está podendo fazer, achar pode subir na mesa de bar e fazer coisas ilusitadas. Passar uma pessoa e se jogar em palavras obscenas com quem passa. Não é assim. Isso precisa de regra. A democracia, ela precisa de regra. Então é muito importante entender isso. É democracia, é liberdade, mas não é libertinagem. Eu não tenho o direito de destruir o próximo, nem com palavras obscenas, obscuras, nefastas. A mais venenosa, o que o demônio mais gosta, o que o demoníaco mais gosta, é do nefasto. Olha como eu sou legal, olha como eu sou um show, mas de repente a verdadeira face. Como que a gente tem ouvido isso dos políticos? Inclusive o pessoal até de roça tem falado isso. Agora, determinado político mostrou a verdadeira face. Que até então era aquela coisa, aquela democracia, né? Agora mostrou a verdadeira face. Agora os governadores mostraram a verdadeira face. Agora os políticos, principalmente o Congresso Nacional, mostrou a verdadeira face. Porque eles estavam dentro desse nefasto, que era onde esse ser que saiu da caverna estava acostumado. Então, o mais perigoso de se viver hoje, e que aí vem o Cristo de novo, vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque o demônio, o demoníaco, é um enfeitar da obscuridade. O demoníaco é aquele que acha que está convencendo nós que construímos conceitos, nós que construímos conteúdos, nós que acreditamos nos nossos estudos, que nós acreditamos no que vemos, nós que temos a crítica construída depois de meditarmos, depois de ruminarmos. Nós não vamos engolindo as coisas, né? Então, o maior perigo que a república e a democracia têm, e que fomos enganados, e que estamos sendo enganados, entre aspas, mas nem tanto mais, a grande maioria cristã do país, verdadeiramente cristã, que tem a bandeira e faz o cristianismo acontecer, e não é nefasto. O judeu, que o judaísmo nós já vimos que é ortodoxo, que nem o Cristo ainda, né, vier o prometido. O judaísmo, o ortodoxo, está esperando o Cristo ainda. O iluminado, nós chamamos o Cristo de o iluminado. O Cristo então nos tirou da escuridão das cavernas. E a sabedoria do Cristo é o quê? É nos iluminarmos. E não podemos enganar isso. É bobagem. Né? Então, esse ser vai ali, meditando, ele vai vendo tudo isso acontecendo na frente dele. E vai ficando absorto, vai ficando conceituando, né? É o que a gente quer, ó. É o que a gente está passando no Brasil. É por isso que eu estou com esses 280 vídeos já agora aqui no canal. Mas esses vídeos já estavam no meu site. São mais de 80 países ouvindo, participando comigo desses vídeos. E do meu jornalismo, que lá também eu tenho o meu jornalismo, que é mais escrito, né? Então eu tenho também o meu jornalismo lá. E interessante, por exemplo, que esses países fechados que estão dentro da caverna mental, vamos colocar assim, dessa caverna mental, que é o medo, que é o nosso medo de encararmos a luz, de encararmos o iluminado. E tem aí depois, e o medo também de trair o iluminado, porque ai daquele que perde o medo da traição do iluminado. Ai desse, vai ter consequência.
que já conheceste a verdade. E o pior, e aqueles ainda que continuam propagando a sombra, que são nefastos. Sabe que o iluminado existiu, o iluminado levou uma vida até eles, né? Nos leva até hoje a iluminação, mas de repente caímos no ismo das cavernas dos 3 neurônios, né? Do sexo, do dinheiro e da corrupção, né? Então isso é muito importante. Ele vai vendo tudo isso. E isso está dentro de uma democracia e dentro de uma república. E o mais interessante da democracia, cai sistemas, cai o império, caiu depois da democracia que foi definido, né? Cai o império, mas mesmo antes, quando cai o império, a democracia que sustenta a nação. Todos os ismos, né, do sistema, todos os ismos caem. Tem final, é ismo, tem final. Né? O comunismo está começando a ter seus finais. A própria China, por mais ismo que ela seja do seu comunismo, começa a se abrir. Tem Hong Kong, começa a dar passos. Porque não dá para viver como a Coreia do Norte. Não dá. A Coreia do Norte consegue se sustentar porque ela é pequena. Ela é uma caverna pequena. Mas precisa de relações. Precisa de trocas. Não se autossustenta. De alimento, de matérias-primas, de evolução. E dentro do meu site, tem uma coisa muito interessante. Vem os países todo dia, quais os países que me visitam, aquela coisa. E tem embaixo, sempre, outros. E uma tarjinha vermelha em cima. Quer dizer, são esses países do qual o poder me vê. O poder me lê. Mas não pode passar para a população. E hoje aconteceu na Argentina. Prestem bem atenção. A Argentina começou a voltar para a caverna do comunismo. Hoje na Argentina, aí a atualidade, gente. Olha a atualidade. Hoje, e nós dentro do mito da caverna de Platão de 2.300 anos. A Argentina começa a voltar para... Por quê? Cortou a língua do povo. Cortou o entendimento do povo. Cortou o saber do povo. Cortou a atualidade do povo. Começou a manipular os veículos de comunicação. Uma minoria vai ver tudo que nós estamos falando, que nós estamos fazendo aqui no Brasil, no mundo, no Japão, na Groenlândia, na Antártica. A minoria vai ver lá na Argentina. Mas não vai poder mais passar para a população. E nós, na República, com o presidente gritando, deixa. A população precisa saber de tudo, precisa da liberdade democrática republicana. Então a primeira palavra quando a gente dá esse sistema não é nem democrata e nem republicano. É liberdade. Liberdade democrática republicana. Temos a liberdade, a democracia que ampara a liberdade e uma república. E a república, ela tem os militares. Todos os impérios, todos os sistemas têm um militar. Ou ele protege a democracia, a liberdade, mas com ética, com moral, com bons costumes, com caráter, né? Por exemplo, o trânsito. Hoje até o Alexandre Garcia deu esse, não sei se foi o Alexandre Garcia ou o Zé Maria, que deu, eu estava vendo o Pingo nos Is da Jovem Pan, ele dá esse exemplo. Se nós deixarmos, já pensou o trânsito no Brasil, se não tivesse regras, se não tivesse os guardas rodoviários, os guardas de trânsito, imagina
Não íamos ter ninguém para dirigir, porque todo mundo ia matar todo mundo. Ia bater em todo mundo, ia cruzar. Então, tá vendo? Você tem a liberdade de dirigir, você tem liberdade de ir aonde você quiser. Você pode ir para onde você quiser. Mas você tem regras para conduzir a tua liberdade. Você tem que respeitar a si mesmo, que você morre no trânsito, e você tem que respeitar o outro. Como que você pega um carro extremamente bêbado? Pelo menos se você batesse no poste, caísse no barranco e morresse sozinho, tudo bem. Mas você nunca sabe de quem vem lá. Será que vem um carro com crianças dentro? Será que vem um pai de família que precisa levar o sustento para a família? Será que vem um idoso? Será que vem alguém doente que está indo com urgência para um hospital para ser atendido? Então, a liberdade, a democracia, isso que esse cara que saiu da caverna começou a ver, foi abalando ele foi ficando maravilhado, ele foi ficando iluminado, ele foi se enchendo de conceitos, de conteúdos dos mais diversos, religiosos, sociais, políticos, antropológicos, antropos, humano, ser, né? O ser humano, antropos. Ele começa a ter todo esse conhecimento e que a democracia nos dá através da liberdade de expressão, do qual a Argentina agora a coisa já vai ficar esquisita. Porque o poder vai ficar sabendo. Esse poder vai manipular os congressos de lá, os idiotizados dos deputados, das assembleias, os governadores, os prefeitos, eles já vão começar, isso pode, isso não pode. Então, a democracia, ela aceita o militarismo com muito... Aí nós vamos ver, então, eu até quero conversar aqui com vocês sobre o que foi o AI-5 e o militarismo hoje. Está havendo uma grande diferença e, ao mesmo tempo, uma grande confusão. Está havendo uma grande confusão hoje. Né? Porque o AI-5 teve que ser radical e teve que ter a lei do militar no país. E hoje nós temos os militares amparando as nossas leis. Mas se a coisa ficar feia nesse 2, dessa meia dúzia que está achando que está podendo, acho bom começar a se preocupar. Mas parece que amanhã o povo vai estar. Amanhã é um dia muito importante para a democracia, para a república. Vamos ver o que vai acontecer em Brasília. As pessoas estão se direcionando para lá, para ver essa questão dessa meia dúzia que está se achando. Hoje, senadores já deram o grito de que não é assim, não. Que a responsabilidade é do Senado. Não tem nada de fazer sombra para a população e falar que está certo. Não está certo. Então, esse cara veio, né, e veio vendo tudo isso e veio somatizando essas circunstâncias da democracia, da república. Então é um momento que dentro do livro A República, Platão mostra então como que um ser humano conhece a república, quando ele sai da escuridão de dentro de si, do serviçal. Você não precisa ser serviçal. Nós não precisamos trabalhar e dar 6 meses do nosso trabalho para a mão dessa meia dúzia lá e para depois botar um tanto de sombra na nossa frente, fazer palhaçada na nossa frente. A gente pode desconfiar das coisas. Quem nunca teve nada há 2 anos, de repente aparece com os né, carrões, lanchões, mulherões, mansões. Como assim? Se a república, a democracia vê que tudo é um fruto do trabalho, aí entra do capital, então entra o dinheiro. Aí tem o capitalismo selvagem, ó. Capitalismo selvagem. Dinheiro, que é o segundo neurônio que eu sempre falo.
Mas temos o capitalista, aquele que faz o capital para as outras pessoas, e as outras pessoas adquirem capital e vai passando para outras pessoas e para outras pessoas. Então ele vê um mundo econômico. Eu produzo o meu cesto de laranja, pego a metade desse cesto, dou para minha família, a outra metade eu coloco um capital em cima. Então outra pessoa vai comprar para levar para a família. Mas essa pessoa que comprou não é a que roubou de nós. Não é o que tem roubando da gente, devendo para a gente, colocando a gente em situações horrorosas. Não, foi aquele que também trabalhou em outra coisa, juntou um capital e pode comprar essa laranja. Isso é um sistema econômico e não o capitalismo selvagem ainda. Porque o capitalismo ele vira selvagem, porque ele é fechado. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não quero saber da emoção que você teve, não quero saber do que você passou que você teve, não quero saber. Quero dinheiro. Preciso de dinheiro. Tudo é dinheiro. E foi muito comum, está sendo muito comum dentro do comunismo, você contrata uma pessoa que mal sabe o serviço que vai ter que fazer, que vai ter que aprender, que vai ter que se expressar, que vai ter que dar conteúdo para poder saber trabalhar, manusear um trabalho. Já chega, quanto que eu vou ganhar? Peraí, você sabe trabalhar nisso? Aí então a própria lei dá 3 meses de experiência. Essa experiência é paga, mas não o salário que é devido se você sabe o ofício. O ofício que você vai dar as suas 8 horas de trabalho para você ter este capital e poder comprar do que os outros produziram. Então você vai comprar, né, joguinhos, né, de internet, você vai comprar teu celular, você vai comprar laranja, você vai comprar o feijão, você vai comprar... E por isso, e essas pessoas que morrem de medo de ficar sem dinheiro, essas pessoas que fazem qualquer negócio para ficar, de medo de ficar sem dinheiro, que se corrompe, que usam o corpo para poder ter dinheiro, essas pessoas, sabe, totalmente fora da iluminação do sol, do Deus, do centro do universo, essas pessoas não valorizam nada, não respeitam. É o que a gente chama mesmo de cara de pau. O que interessa é o dinheiro. Então é muita cara de pau também vocês chegarem num serviço que vocês estão sendo contratados para ser ensinados, ter a boa educação de entender isso. Eu vou aprender um ofício para eu ter troca do meu capital. Né? Então tudo isso é dentro do que ele foi aprendendo, que é a república, que é a democracia, que é o sistema, e a importância do militar, para proteger isso, para aqueles que saiam, né, da moral, da ética, dos bons costumes e do caráter, não nos lese. E é onde está a grande pouca vergonha que o mundo está com os olhos deste tamanho aqui no Brasil, foi o que aconteceu com a advocacia, a jurisprudência. Já falamos sobre isso ao vivo e a cores. Essa pouca vergonha que a jurisprudência fez. Porque ela tirou todo o aparato que nos dá essa retidão de ética, moral, bons costumes e caráter. Para poder convivermos legal. Para o capital ser legal. Sem tirar dos outros. Seja um centavo. Um centavo não se tira. E tirar do povo, então, é mau caratismo ao quadrado. Além de tirar um centavo do meu próximo, levei vantagem no negócio. Fiz aquele caboclo de besta. Hein? Onde está o seu caráter de ser um ser vivo e viver daquilo que lhe pertence, viver daquilo que o suor do seu trabalho, iluminado por Deus, lhe dá.
e viver dentro do seu quadradinho. É isso que eu ganho? Eu não consigo ganhar mais? Eu vivo disso. E tenho a liberdade, sim, de buscar outra coisa, melhorar, estudar para eu crescer no trabalho, fazer uma hora extra para eu ganhar um trabalho, tudo dentro dos limites da lei. Mas vem esse sistema, não, eu vou corromper o próximo, eu vou corromper a nação, que tirar o dinheiro do povo, e pode fazer à vontade, conte conosco. Olha o que virou a advocacia, os mestres da lei no país. Olha o que virou. Aí não querem que os militares radicalizam isso. Isso é tirar a nossa liberdade. Esse ser que saiu, né, da caverna. Aí, vamos voltar lá para o livro? Ele podia tomar duas atitudes na vida dele. Uma, continuar ali. Outra, e o pessoal que eu deixei na caverna? E meus entes queridos que estão dentro daquela escravidão, que estão todos idiotizados dentro daquele comunismo horroroso? Né? Idiotizado com freudianismo horroroso, que permite a venda dos corpos, que permite as destruições de lares, de crianças, de vidas, que abandonam os filhos, que tem horror dos filhos. Para que fez? Se fez, leva até o fim. É teu. Quem tem é teus que o embale, né? O famoso. Ele podia tomar essa atitude de deixa eles lá. Eu vi a luz, eu saí da caverna e deixa a turma lá. Uma hora um também vai ver, outro vai ver. Ou ele tinha a atitude de voltar para as cavernas e falar, gente, vamos embora. E nós temos vários exemplos na humanidade que isso acontece. Né? Uma, Moisés recebe as bênçãos dentro da religiosidade, né? Põe as bênçãos dele, coisa e tal, e vão embora, povo do Egito, que nós temos a terra prometida lá, Canaã. Então ele era um príncipe. Moisés era um príncipe, gente. Moisés acharam ele, a princesa achou ele e tratou ele como príncipe. Ele tinha um irmão que era realmente o príncipe de sangue ali do Egito, não é o príncipe, ia ser o faraó, e Moisés era irmão desse faraó. Mas ele conhece e fica sabendo o povo dele, quem era o povo dele, estava dentro da caverna mental. Olha Platão, olha o mito da caverna. Temos um Martin Luther King, né? Os negros escravizados. Os negros não podiam nem pegar o mesmo ônibus. Outro dia eu vi um filme que eu não dei conta de ver, porque é um absurdo já tão grande isso na minha cabeça, que eu nem dei conta de ver o resto do filme. É com a Cissy Spacek e com aquela negra espetacular, de um talento, canta, dança, pula, vira piruleta. A mulher é um espetáculo, uma artista de primeira categoria, né, que não tem nada a ver com a cor dela, de um cérebro, de um quanto espetáculo. E a Cissy Spacek, uma branquela, judia, coisa e tal, do zóio branco, espetacular, maravilhosa também. Eu não dei conta de ver o resto, o que os Estados Unidos vivia nessa circunstância. Então vem o Martin Luther King. Vou dar minha cara a tapa. Mas antes dele já veio lá, e olha que a Constituição já defendia, porque Abraham Lincoln, já tinha dado essa cara a tapa. E até morre assassinado por causa disso, na hora que realmente as leis contra os negros. E a lei, então, fala, negros, está aberto, vocês são iguais, vocês têm a luz, vocês têm liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de trabalho, liberdade... Já tinha, mas
ainda precisa vir um Martin Luther King. Isso é o que eu estou chamando de libertador, né? São os libertadores. E esse cara que saiu da caverna podia estar nesse impasse, né? Eu vou lá libertar a turma ou eu vou ficar aqui na boa, já que eu saí, tudo bem comigo? É o egoísmo humano. É a falta do amar ao próximo, né? Aí me vem Buda também, né? Porque lá na Ásia também, os olhinhos puxados também, o passado deles não foi brincadeira, não. Os impérios chineses eram coisas horríveis. Era viver ou morrer também. Aí vem Buda. Confúcio. Confúcio, então, leiam Confúcio, gente. É uma coisa... É um fenômeno também, é uma literatura que jamais morrerá. E aí, Buda, em determinado momento, fecha essa questão do mito da caverna com muita coisa, quando ele decide, né, que falaram para ele, Buda, na hora que você estiver na porta do céu, o que você vai fazer? Você vai entrar feliz? Você está satisfeito com tudo isso? Porque o Buda também era um príncipe. E tira sua roupa, como Francisco de Assis, arranca a roupa, fica com o senhor, pai. O pai era um capitalismo selvagem, o pai de São Francisco de Assis era um capitalismo selvagem, né? Ele arranca a roupa, então fica com a roupa também. Muito obrigado, eu me viro. Né? Aí perguntou para Buda, o senhor já está satisfeito? O senhor está legal, Buda? O Buda não. Eu não vou entrar no céu ainda. Só vou entrar no céu quando eu olhar para trás e se tiver um ser humano ainda que não conquistou a vida celestial, que não libertou sua mente, que não concretizou seus conceitos de que a liberdade é o maior tesouro da mente humana, mas dentro de regras, dentro de limites, dentro de éticas, eu não entro no céu. Aí é um missionário, né? É um missionário libertador. Ele não entra no céu, ele volta e vai querer lá conversar com esse único sujeito dentro do planeta Terra que ainda não entendeu. Ele vai continuar ali falando com ele. Aí sim, aí na hora que esse último entrar, aí eu entro no céu. Né? Então o que sentiu esse que viu tudo isso, que viu essa democracia e que viu essa coisa republicana? Eu volto para a caverna. Eu vou lá enfrentar, sim, o sistema comunismo. Vou me dar. E assim aconteceu com Gandhi, até que matam Gandhi. Não sei como não mataram Mandela, mas ficou lá 20 anos preso. Mataram outro libertador, mataram Abraham Lincoln e muitos outros. Vejam os libertadores da humanidade para vocês verem. O final deles são sempre esse ódio da liberdade. Hoje a gente está chamando de gabinete do ódio, né? O gabinete do ódio, lançando ódio, venenos. Tudo que nós estamos fazendo está certo. Os caras de pau. Tudo que nós estamos fazendo está certo. Interessa. Eu tô com dinheiro. Eu corrompi mesmo. Tô com dinheiro. Mas ninguém acredita, eu consigo falar para os outros. E dou uma migalhinha ali pro outro. Fica quietinho aí que eu tô pagando as tuas continhas. Fica quietinho aí. Sabe? E chantageiam. Isso é chantagem. É o pior dos demoníacos. É a chantagem. Né? E Freud é chantagioso. Todo mundo cai no mundo da sexualidade, cai nisso por causa de chantagens sexuais. Né? Deliberam as emoções e aí são chantageados ferozmente, indecentemente, mas na cara de pau. Quero lucros. Quando você recebe,
coisas horrorosas, a gente recebe anúncios horrorosos, mas vai ter que casar, vai ter que fazer relações sexuais se você quiser. Não nada, ninguém vai nada. Vou caminhar na minha iluminação, no meu amor a esse iluminado, a esse centro do universo que nos ilumina. Então, ele toma consciência de tudo isso. Vou lá sim. Vou enfrentar a minoria do poder. Vou enfrentar os piores, os mais ordinários, os mais perigosos, que são as sombras, os chantagistas, para ver se o povo se liberta da corrente. Aí a gente volta a Maquiavel, a Bíblia política. A gente volta a Maquiavel. O pior do povo é aquele que não quer ser libertado. A pior escravidão é essa. É aquele que sabe que é escravo e não quer ser libertado porque quer ser tratado, né? É carente, né? Arregaça as mangas e pula para a vida. Não, mas tá bom demais aqui, né? O povo vai dando, tá bom. Sabe, então é uma covardia. Tem uns que são escravos porque são covardes com a vida. Então ele sabe, aí depois que ele aprendeu tudo isso, que ele viu tudo isso, que a república passou isso para ele, que a democracia passou isso para ele, que os outros sistemas não passam essas coisas não, né? Então nós já vimos que os outros sistemas, o efeito é sombra. A Argentina caiu hoje. Cortaram a língua dos argentinos, o conhecimento dos argentinos, e eles vão aprender o que a meia dúzia quiser, né? Ele decide, então, voltar para a caverna e enfrentar, sim, esse sistema fechado, demoníaco. Aí eu quero deixar uma grande pergunta para vocês hoje, antes da gente terminar. A gente já está terminando, deu para ver realmente o que é a luz, né? A luz da liberdade. Deu para a gente ver qual o sistema político que defende a luz da liberdade, que é o democrático, né? E quais os regimes, né, que conseguem pegar a democracia e impor, que é o republicano. E que os militares, quem defende isso também. O militar não defende só os países absolutistas, não. Os militares defendem isso também, a liberdade. Né? Então já ficou claro. Então aprendeu tudo isso, vou voltar para a caverna. Não sei o que vai acontecer na caverna, mas ele volta para lá. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês pensarem. Qual o estado psíquico que esse cara constrói para ele voltar e libertar aquela escravidão? Que estado psíquico que ele tem? Aonde que ele vai achar toda uma contextualização para poder convencer até os covardes que preferem ser escravos? É covardia querer ser escravo. É covardia não querer se sustentar, se dar, se lançar para o seu próprio sustento, para o seu próprio ego, para a sua própria família. E ter que tirar dos outros. Isso é covardia. É o pior demônio que possa habitar no nosso cérebro. Que estado psíquico que ele vai ter? O que ele vai arrumar? Aonde que ele vai achar? Argumentos quais serão esses que ele vai ter para enfrentar essa coisa fechada, esse ismo? Principalmente o meia dúzia de déspotas. Déspotas significa tirania. Nossa, que cara tirano. É aquele, pode, a grosso modo, é que tira mesmo dos outros. Mas vem é outra coisa a palavra. Mas o tirano, né, aquele que tira mesmo. Então como é que ele vai
tira a liberdade do outro, tira o dinheiro do outro, tira a família dos outros. Tem a chantagem, né? Tira a sexualidade dos outros. Isso é o déspota, é o tirano. É Freud, por exemplo. Freud é um tirano, é um déspota. Um charlatão. Tirou as essências da mitologia grega, tirou as essências da mediunidade e joga as pessoas na escravidão dos remédios mais terríveis. Né? Ele tem a arma, o Freud tem a grande arma, a medicina, o remédio. Né? Então, eu faço essa pergunta para vocês. Qual o estado psíquico que esse cara volta para a caverna e o que ele vai fazer lá na caverna? Como ele vai fazer? Qual o melhor artifício que ele vai usar para poder lidar lá na caverna? Não vou falar, mas tem. E que você nunca vai errar. Você nunca vai errar todas as vezes, primeiro, que você quiser libertar das suas escravidões interiores e quiser libertar a sua família, a sua cidade, o seu estado, sua nação e a humanidade. Né? Qual o estado psíquico que ele vai se fortalecer para que isso aconteça? Falou? Legal, não é? É lindíssimo. É o momento, então, que Platão, dentro desse coisa, ele ensina o que é a república, né? Ele ensina o que é a democracia. Então, agora ele vai voltar e ele quer fazer como o Buda, ele quer fazer como os libertadores. Tenho que voltar lá, assim, não ser egoísta. Tá, eu aprendi azar dos outros, eles que ficam lá dentro e morram lá dentro. Eu vou viver essa liberdade maravilhosa assim, não é bem assim não. Né? Não é bem assim não. Ah, eu vou transar e vou estar na boa. Não, temos que libertar todos disso. Ah, eu vou botar na minha vida como dinheiro, isso arrumar dinheiro, vou ser um grande dentro disso do capitalismo. Não é bem assim não. Ah, eu vou corromper, vou entrar na corrupção, ficar rico, e vou estar aí, e passar por cima da cabeça de todo mundo, azar para quem que eu devo, e tal. Tem problema não. Minha cara de pau é maravilhosa, ninguém pega. Ele toma uma outra decisão. Tá bom, tudo isso é muito bonito, mas ele volta para a caverna. Qual a estrutura que ele... Qual a arma, né, que ele faz isso? E ele toma essa coragem e volta para a caverna. Tá bom? Legal, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todo mundo. Tá? Aos que vão ver, né? Aos que vão estar durante o dia vendo esse vídeo. Muito obrigado mesmo, é muita honra ter vocês, sabe? Dando esses conceitos, se elaborando aqui junto comigo, tá bom? E vamos estar também lá no canal YouTube, tá? Canal YouTube, Professor Silvano com CY, LVANO, tá? Professor Silvano CY. Dê seu like, que vai ser super legal. Agora, se quiserem só assistir os vídeos também, nossa, não precisa dar o like, não precisa bater o sininho. Nossa, mãe, né? Ui, aí, ó o medo das pessoas. Olha aí o medo das pessoas. Ainda mais nesse país, eu dei um like para fulano, pronto, vai marcar. Tô marcado. Vai pra Argentina. Quem pensa assim, vai pra Argentina, tá pertinho. Vai ter um medo. Que aí, lá você não vai ter medo, porque lá você não vai poder dar like para ninguém, que não vai ter like para você dar. E aqui no Brasil você tem a liberdade de dar um like, né? É igual o Supremo Tribunal tirou o Telegram. Sabe? Tentou tirar, né? Fez coisa errada, a gente acha. Fez coisa errada, hoje não tem ninguém mais escondido no mundo.
Hoje não tem ninguém mais escondido no mundo, né? Valeu, então. Até lá. Muito obrigado vocês que estão aqui e o pessoal que vai ver depois, durante o período que quiser, porque vai estar sempre no ar aí. Falou? Valeu, obrigadão, até mais. Valeu, bom demais, que caboclo bom esse que saiu da, né? Ele quis voltar, ele quis ir lá para a caverna, libertar o seu povo. Esse é muito bom, né? Até mais, valeu.